A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Perdão. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Glórias ao nosso Senhor, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual IG 1318 37 300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros do exército, do Senhor dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E atenção para um comunicado e um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também vai estar recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar com as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século, que o prêmio somado já ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho, de forma ainda mais eficiente. Glórias ao nosso Senhor Deus. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo
através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção nas famílias, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30, 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. E muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas, dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus junto conosco, para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. E assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhem as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteada quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Abençoados, agora irei apresentar para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de
orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor. Agora vamos dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Seja muito bem-vinda, Kátia Rocha. Gratidão pela presença. Vamos agora estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora sortear uma oração. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo, das Escrituras Sagradas. A oração sorteada é a oração de número 6. Glórias ao nosso Senhor. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco, em um só Espírito, nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra sendo ministrada, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Agora, abençoados, escolha o número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo de verdade falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. E por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade, para junto de você, seja onde você estiver.
Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar início agora à nossa live, ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Rebanho de número 18 par e 17 ímpar. Vamos... É ímpar? Então, rebanho de número 17 ímpar e 18 par. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o livro sorteado é o livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó. Glórias ao nosso Senhor Deus. 42 capítulos. Capítulo sorteado do livro de Jó. É o capítulo de número 1 do livro de Jó. Capítulo de número 1 do livro de Jó contém 21 versículos, que diz assim: As aflições e paciência de Jó. Versículo 13, 14, 15 e 16. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavraram e as jumentas pasciam juntos a eles. De repente deram sobre ele os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7 ímpar e rebanho de número 8 par. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios 16 capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 2 contém 16 versículos, que diz assim: O caráter da pregação de Paulo, versículo 1, 2, 3 e 4. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos os testemunhos de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus o Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuativa de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 19 ímpar e 20 par. Sorteio aqui do livro da Bíblia Sagrada. Livro é o livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo. Livro de 2 Timóteo. Glória ao nosso Senhor Deus. 4 capítulos. Sorteio do capítulo. Capítulo 3 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 3 contém 17 versículos, que diz assim: Paulo elogia Timóteo por sua firmeza e o exorta a permanecer leal à verdade. Versículo 10, 11, 12 e 13. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variedades perseguiram, tenho suportado. De todos, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho sorteado é o rebanho de número 13 ímpar
e rebanho de número 14 par. E o livro sorteado é o livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Livro de 1 Samuel. Glórias ao nosso Senhor Deus. 31 capítulos. Vamos ao sorteio. O capítulo sorteado é o capítulo de número 27 do livro de 1 Samuel. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 27 contém 12 versículos, que diz assim: Davi, outra vez com Aquis, rei de Gate. Versículo 4, 5, 6 e 7. Avisado Saúl de que Davi tinha fugido para Gate e desistiu de o perseguir, disse Davi a Aquis: Se achei mercê na tua presença, dai-me lugar numa das cidades da terra para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5 ímpar e de número 6 par. E o livro sorteado é o livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 4 do livro de Malaquias. Capítulo 4 do livro de Malaquias contém 6 versículos, que diz assim: O sol da justiça e seu percussor. Versículo 3, 4, 5 e 6. Pisarei os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízes. Eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha a ferir a terra com maldição. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, abençoados. Agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes as intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27, e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda
ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Dena Rocha, seja muito bem-vinda. Abençoados, agora irei ler para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias. Muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeira, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segunda, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceira, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarta, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine em João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Quinta, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulos políticos e receba 200 milhões de reais. Sexta, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que é permitido que quem crê no Senhor Jesus não pagar um imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Sétima, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, seja muito bem-vinda, Tailane Lima. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos agora estar sorteando mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus, o Cristo. A oração sorteada foi a oração de número 2, e lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, forte o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra nesta sua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Escolha o número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. E para que o Espírito Santo de verdade possa lhe conceder um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par.
do livro. Livro sorteado é o livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias. Glórias ao nosso Senhor. 14 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Oséias. E o capítulo sorteado é o capítulo 8 do livro de Oséias. O capítulo 8 contém 14 versículos, que diz assim: o castigo está próximo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Emboca a trombeta. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim me invocam, nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte, constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo para si, para serem destruídos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9 ímpar e rebanho de número 10 par. Vamos ao sorteio do livro. Livro sorteado é o livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos, 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. 16 capítulos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Marcos. Capítulo sorteado, capítulo 5 do livro de Marcos. Capítulo 5 contém 43 versículos, que diz assim: a cura do endemoniado Geraseno. Versículo 1, 2, 3 e 4. Entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio um sepulcro ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, o que vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e de número 4, par. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Filipenses, 4 capítulos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 2 do livro de Filipenses. Capítulo 2 contém 30 versículos, que diz assim: exortação ao amor fraternal e à humildade. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entreados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e 16, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Livro de Deuteronômio. Deuteronômio 34 capítulos, assim. Vamos ao sorteio do capítulo
capítulo sorteado, capítulo 31 do livro de Deuteronômio. Capítulo 31, glórias ao nosso Senhor, contém 29 versículos, que diz assim: últimas disposições. Josué, sucessor de Moisés. Versículo 1, 2, 3 e 4. Passou Moisés a falar essas palavras e todo o Israel e disse-lhe: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso mais sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti, ele destruirá as tuas nações de diante de ti, e as tuas possuirás. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez o Seom e o Og, reis dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e de número 2, par. Vamos ao sorteio do livro, e o livro sorteado é o livro de 2 Reis, 25 capítulos. Livro de 2 Reis. Glórias ao nosso Senhor Deus. 25 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo sorteado, capítulo de número 11, do livro de 2 Reis. Contém 20 versículos, que diz assim: Atalia usurpa o trono de Judá. Versículo 1, 2, 3 e 4. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e pôs a ele a sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e não foi morto. Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Nesse tempo, Atalia reinava sobre a terra. No 7º ano, mandou Joiada chamar os capitões dos cários e da guarda e o fez entrar à sua presença na casa do Senhor. Fez com eles aliança e ajuramentou-se na casa do Senhor e lhes mostrou o filho do rei. Glórias ao nosso Senhor, abençoados. Agora iremos apresentar uma mensagem das nossas de mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora
todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia. Primeira, a oferta. Segunda, sacerdote. Terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarta, oração. Quinta, orar. Sexta, dízimos. Sétima, ter um lugar particular em sua casa ou em outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora estar sorteando mais uma oração. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo, das Escrituras Sagradas. Oração de número 8. Glórias ao nosso Senhor. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos dessa sua igreja virtual, @IG131837300, recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui agora aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza agora em um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Vamos dar início agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor. E o livro sorteado é o livro de Sofonias,
3 capítulos. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Sofonias. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Sofonias. O capítulo sorteado é o capítulo de número 3 do livro de Sofonias. Capítulo do número 3 contém 20 versículos, que diz assim: ameaças contra Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai da cidade opressora, da rebelde manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Livro de 2 Pedro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Capítulo de número 3 do livro de 2 Pedro. Capítulo de número 3 contém 18 versículos, que diz assim: a vinda do Senhor e o seu significado. Versículo 1, 2, 3 e 4. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. Livro sorteado é o livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo. Livro de 1 Timóteo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Timóteo. Capítulo de número 2 do livro de 1 Timóteo. Capítulo de número 2 contém 15 versículos, que diz assim: a prática da oração por todos os homens, um só mediador. Versículo 1, 2, 3 e 4. Antes de tudo, pois extorno que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ação de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Capítulo sorteado é o capítulo de número 3 do livro de Abacuque. Capítulo de número 3 contém 19 versículos, que diz assim: a oração de Abacuque. Versículo 1, 2, 3 e 4. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no discurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte de Pará vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham na sua mão. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas.
Livro de Gálatas, glórias ao nosso Senhor. 6 capítulos, vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Gálatas. Capítulo 2 contém 21 versículos, que diz assim: apostolado aos judeus e aos gentios. Glórias ao nosso Senhor Deus. No versículo 3, 4, 5 e 6. Contudo, o mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzirmos à escravidão, os quais nem ainda por uma hora submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quando aquele que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, este digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora estar fazendo uma oração para depois dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 5. A oração de número 5 diz assim: Senhor Deus Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército, que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300, e eles sejam fortalecidos para combater o bom combate, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, junto conosco em um só Espírito, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço, e já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. E o livro sorteado é o livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo sorteado de capítulo 13 do livro de Hebreus. Capítulo 13. Capítulo 13 contém 25 versículos, que diz assim: os deveres sociais, versículo 1, 2, 3 e 4. Seja constante o amor fraternal, não negligencies a hospitalidade, pois alguns, praticando sem o saber, acolheram o anjo. Lembrai-vos dos encarcerados, como ser preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmo em pessoas fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 1 João, 5 capítulos. Livro de 1 João. Glórias ao nosso Senhor, 5 capítulos. Capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de 1 João. Capítulo 5 contém 21 versículos, que diz assim: a tríplice testemunha sobre Cristo, versículos 6, 7, 8 e 9. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus o Cristo, não somente com a água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um só. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes, num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Tiago, 5 capítulos.
livro de Tiago, 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tiago. Capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Tiago. Capítulo 3 contém 18 versículos, que diz assim: a sabedoria lá do alto. Versículo 13, 14, 15 e 16. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem os glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que está lá do alto, antes é a terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, há uma confusão e toda espécie de coisas ruins. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Levítico, 27 capítulos. Livro de Levítico. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. 27 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Levítico. Capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 3 contém 17 versículos, que diz assim: os sacrifícios pacíficos, versículo 1, 2, 3 e 4. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, e se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la em sem defeito diante do Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e o imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspigarão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico fará a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redento sobre o fígado, com os rins tirará-los. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último livro a ser sorteado. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o último livro é o livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. 52 capítulo. Ao sorteio do capítulo. Capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de Jeremias. Capítulo 4 do livro de Jeremias contém 31 versículos, que diz assim: vem do norte o mal. Versículos 5, 6, 7 e 8. Anunciai em Judá, fazei ouvir a Jerusalém, dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Alvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte o mal, uma grande destruição. Já um leão subiu na sua ramada, um destruidor das nações. Ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer a tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Cinjo-vos, pois, de cilício, lamentai e uivai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de nós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. E por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora ao sorteio dos 20 números. Glórias ao nosso Senhor.
Escolha aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 18 vai meditar no livro de Jó, capítulo 1. Número 14, 1 Coríntios, capítulo 2. Número 17, 2 Timóteo, capítulo 3. Número 7, 1 Samuel, capítulo 27. Número 1, Malaquias, capítulo 4. Número 12, Oséias, capítulo 8. Número 4, Marcos, capítulo 5. Número 15, Filipenses, capítulo 2. Número 10, Deuteronômio, capítulo 31. Número 8, 2 Reis, capítulo 11. Número 6, Sofonias, capítulo 3. Número 16, 2 Pedro, capítulo 3. Número 2, 1 Timóteo, capítulo 2. Número 19, Abacuque, capítulo 3. Número 5, Gálatas, capítulo 2. Número 13, Hebreus, capítulo 13. Número 20, 1 João, capítulo 5. Número 11, Tiago, capítulo 3. Número 9, Levítico, capítulo 3. E por último, número 3, Jeremias, capítulo 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declara aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito. No livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, no @Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, no @IG 1318 37 300. E até às 1 hora e 40 minutos da madrugada, no @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. Assim, orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal.
Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham as nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do meu Senhor e Salvador nesta live. Agradeço a presença do Espírito Santo de verdade nesta live. E agradeço a presença de cada um de vocês abençoados aqui nesta live. Glórias ao nosso Senhor Deus e fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.